Olá pessoal, tudo bem? Então, nós vamos para essa aula de hoje, na semana 10, tratar desse assunto aí, ó, potência e energia elétrica. Deixa eu fazer um alerta para vocês aqui que eu já estou fazendo há um tempão. Ó, desde que nós começamos a falar de corrente elétrica, lei de Ohm, agora potência e energia, e depois associação de resistores, isso aí é a prova Enem. É a prova Enem. Claro que eu não estou dizendo que vai ser só isso, que eu não estou aqui brincando de adivinhar com você. Mas desses itens que eu falei com vocês, nós temos em 10 edições do Enem 18 questões. 18 questões. Nós tivemos edições do Enem que tiveram 2, 3 questões sobre esse assunto. Entende? Então, a possibilidade de cair isso que nós estamos tratando agora é gigantesca. Claro que ainda virão outros temas a partir disso. Depois disso aí a gente vai trabalhar a associação de resistores e tudo. Virão outros temas que também tem muita chance de cair. Mas, olha aqui, eu falei para você não prevaricar no capítulo passado, não foi? Sobre lei de Ohm. Esse também não é para você prevaricar. Isso é para você fazer todos, absolutamente todos os exercícios desse capítulo. Aquele da semana passada, os exercícios sobre corrente elétrica, né, lei de Ohm, corrente elétrica, e agora potência e energia. Você tem que fazer tudo. E mesmo você fazendo tudo, durante o ano, eu ainda vou apresentar outras questões para vocês, para cumprir aquele nosso combinado, que é fazer você acertar a questão, né? Então, vamos sem delongas a esse assunto. Essa introdução foi importante para você saber de que nós estamos tratando e o que isso tem a ver com o seu objetivo e o meu objetivo, o nosso objetivo, dada a importância desse tema aí. Beleza? Então vamos lá, ó. Essa foto aqui eu tirei aqui em casa, então vocês me perdoem aí os erros e tal. Mas você repara que aqui eu destaquei aqui, ó, porque tem um termo lá da... Eu já falei isso para vocês também, lá naquele manual do Enem, entre as competências e habilidades, eu já falei isso para vocês, mas eu vou repetir. Tem certas coisas que não adianta, eu vou repetir até o último dia de aula. Eu vou falar com você até o último dia. Ler e interpretar manuais de instalação de equipamentos é extremamente útil para você e para a prova. Cai muito isso na prova. Então, o que são manuais de instalação? Por exemplo, essa lâmpada aqui, ó, ela não tem um manual de instalação, mas ela tem as informações mínimas que você precisa saber para que você possa usá-la corretamente. Então, por exemplo, ela me dá aqui, ó, onde está destacado aqui, que ela pode ser instalada entre 100 e 240 volts, né? Quando ela me dá uma frequência aqui, ó, entre 50 e 60 Hz, é porque essa lâmpada ela tem que ser ligada numa corrente alternada. Ela não serve para ligar em pilhas e baterias, ela não funciona. Ela é para funcionar em corrente alternada. E aqui, onde está de amarelinho aqui, ó, 9 watts, aquele Wzinho ali, ok? Então, hoje a nossa aula vai se concentrar nisso aqui, ó. O que esse é o watts? Isso aqui foi da minha lavadora, ó, lavar roupa aqui de casa. Então, se você entende, aqui está claro que ela tem um manualzinho de instalações, mas ela tem essas informações aqui que ficam atrás da máquina ali, tem um selozinho ali, né? Todo equipamento tem isso, gente, todo equipamento, desde uma simples lâmpada até um equipamento mais complexo. Então você tem que aprender a ler isso. Então aqui tem pressão máxima, pressão mínima, que não nos interessa agora, capacidade, a rotação, etc e tal, né? Agora aqui tem essas 3 informações aqui, ó, e essa 4ª informação. Sobre essas 3 informações nós já estamos estudando a tensão nominal, que você pode ligar essa máquina numa TTP de 127 volts ou 110. É porque fala 127, porque tem sempre uma perdazinha, então a gente sempre fala 110 para efeito de conta, mas a tomada de 110 é a tomada de 127.
o termo correto, mais técnico, né? E aqui está o símbolo da tomada, ó, ok? Aqui, ó, a corrente que ela opera é uma corrente de 3,7 amperes. A corrente elétrica faz essa máquina funcionar. E a frequência dessa máquina, 60 Hz. Ou seja, essa máquina foi fabricada para funcionar numa corrente alternada, cuja frequência é 60 Hz. E ela tem uma potência de 4.460 watts. Beleza? Então, olha a diferença aqui, né? Então, essa lâmpada aqui, ela tem uma potência de 9 watts e essa máquina 460 watts. Eu vou fazer a primeira pergunta para você, pra gente, eu não vou responder agora, eu vou responder para você daqui a pouco. Qual dessas duas aqui gasta mais energia? A lâmpada ou a máquina? Pensou? Né? Então tá. Então vamos ver se você respondeu certo, ó. Primeiro vamos fazer o conceito de potência, né? Potência é a capacidade de transformar uma forma de energia em outra. Então isso é potência. Olha só, gente, nós trabalhamos com um conceito de potencial elétrico e eu disse para você assim, ó, o potencial elétrico, deixa eu pegar um brinquedinho da minha filha aqui. O potencial é a característica desse ponto que dá a essa massa uma energia armazenada. Então o potencial é a capacidade que um ponto tem, né, vamos colocando assim, entre aspas, de fornecer a um corpo uma energia potencial. Pode ser elétrica, pode ser gravitacional e tal. Isso é potencial. Agora, a potência é a capacidade que um corpo ou um sistema tem de transformar uma energia em outra. Então, esse conceito, pode ser energia elétrica em energia luminosa, energia mecânica em energia térmica, energia mecânica em energia elétrica, energia térmica em energia elétrica. Toda forma de energia pode ser transformada em outra forma de energia. E a capacidade que um sistema, um corpo, um equipamento tem de transformar uma energia em outra, nós chamamos de potência. Esse conceito de potência, ele é um conceito que vem da mecânica. Então o professor de mecânica de vocês vai antecipar isso. Vai ensinar isso. Eu preciso antecipar para você isso antes que o professor de mecânica te ensine, porque esse é o tema que nós temos para estudar agora. Então, olha, o conceito é o seguinte: potência, se ela é a capacidade que nós temos para transformar energia, então a potência é proporcional a essa quantidade de energia. Quanto maior for a potência do aparelho, mais energia ela transforma. Então, daquela lâmpada de 9 watts, né, da lâmpada de 9 watts e da máquina de lavar de 460 watts, a primeira resposta que você daria é o seguinte: bom, a máquina consome mais energia, ela transforma energia elétrica em energia mecânica, né? Que é energia de rotação, porque a máquina gira lá. Transforma energia elétrica em mecânica. A lâmpada transforma energia elétrica em energia luminosa. Então você vai dizer, pô, então a máquina transforma mais energia. Mas calma aí. Porque quando eu vou definir se uma coisa é mais do que outra, eu preciso definir um intervalo de tempo. Porque se essa lâmpada ficar ligada um mês inteiro e essa máquina não ligar em momento nenhum. Aliás, se essa lâmpada ligar 10 minutos e essa máquina não ligar em tempo nenhum, a lâmpada vai gastar mais energia. Se essa lâmpada ficar ligada um mês inteiro e essa máquina ficar ligada 1 minuto, né? Estou chutando assim, entendeu? Então a lâmpada possivelmente vai consumir mais energia. Então, para você definir se a energia transformada é maior ou menor, eu preciso, além de definir aqui a potência, eu preciso definir também o tempo. Quanto menor for o tempo de operação, mais potente é a máquina. Você tem 2 carros, né, que querem atingir a velocidade de 100 km por hora. Um gasta 10 segundos para atingir de 0 a 100. O outro gasta 5 segundos. Então, claro que fez em 5 segundos é mais potente. Então, quanto menor for o tempo, maior é a potência. Então a potência, ela depende desses 2 fatores, da quantidade de energia que eu transformo e do tempo, né? Então tá aqui, ó. Potência é proporcional, esse ênfase é proporcional à energia, é proporcional ao inverso do tempo. É contrário, né? O tempo é inversamente proporcional.
E a energia é proporcional ao tempo. Quanto mais tempo o aparelho fica ligado, mais energia gasta. Quanto mais tempo, mais energia, sacou? Diretamente proporcional. Se eu juntar essas três coisas numa mesma fórmula, eu vou encontrar essa aqui, ó. Potência é igual a energia dividido pelo tempo. Se eu pegar esse ΔT e passar para cá multiplicando, eu vou ficar aqui, energia, potência vezes tempo. Então essa fórmula aqui é a mesma, ó, energia, potência vezes tempo, potência, energia sobre tempo. É a mesma fórmula, mas ela é extremamente importante no conceito físico que vocês vão aprender melhor com o professor de mecânica. Mas esse é o conceito original, ok? Mas olha bem, se a energia sobre tempo, você tem outras formas de energia, de potência. Por exemplo, você tem a potência térmica, ó, quantidade de calor pelo tempo. Calor não é energia? Então, ó, calor pelo tempo. Isso pode ser aqui, ó, isso é potência térmica, ó, calor pelo tempo. Então, eu posso usar a unidade em calorias por segundo, energia sobre tempo, caloria por minuto, quilocaloria por minuto. Tá vendo? Tudo é energia sobre tempo. Então, os exercícios de calor que você encontra lá, o seu professor vai falar para você, vai falar, uma máquina, né, um corpo foi aquecido num forno que emitia 300 calorias por segundo. Isso é potência. Calorias por segundo, calorias por minuto. No Brasil, né, na área de refrigeração, é muito comum se utilizar a unidade BTU, que é British Thermal Unit, por hora. BTUs por hora. Então BTU é energia por hora. Então BTU por hora é potência. Você vai ver isso com o seu professor de acústica. Olha aqui, ó, um conceito de potência aqui também, ó. A intensidade sonora, quer dizer, o volume do som, né, ele é proporcional à potência dividido pela área. Então olha aqui, ó, o conceito de potência aqui, ó, de energia sobre tempo aqui, ó. Então você vai encontrar isso em vários momentos. Então quando você encontrar, você não precisa ficar assim, nossa, vou ter que ter outra. Não, tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa, só que com unidades diferentes. Então, no sistema internacional, falando de unidades, né, a potência ela é dada em watt, né? Esse Wzão aqui, ó. E watt é joule por segundo. Se for joule por minuto, não é do sistema internacional, certo? Ok? Mas joules, rapaz, tô aqui, não esqueci de ligar o microfone. Tô gravando com outro microfone, não é paciência. Eu sou muito burro, né? Ainda dou aula de física ainda. Então vamos lá. Watt é joule por segundo. É só para relaxar, né? 10ª semana já que nós estamos longe do outro, vamos dar uma relaxadinha. Então vamos lá, o watt é joule por segundo. Se eu passar esse segundo para cá multiplicando, ó, joule é watt vezes segundo. Então, para ser do sistema internacional, tem que ser segundo e tem que ser watt. E por que eu estou chamando essa atenção? Porque você vai encontrar em exercícios aí no seu caderno de atividades, em que ele vai falar em megawatts, kilowatts, aqui, ó, watts, miliwatts, microwatts. Você vai encontrar muito kilowatt, megawatts, entendeu? E é muito comum a gente ler textos que as pessoas falam de megawatts como energia. Por exemplo, tem um texto, eu ia apresentar para vocês, mas resolvi que era demais, basta eu falar. Um texto de uma matéria, de uma revista, que ela dizia que há uma usina hidrelétrica com a capacidade de energia de 50 kW. Eu falei, não é energia, é potência. É a capacidade que ela tem de transformar energia mecânica em energia elétrica, que é isso que a usina faz, transforma energia mecânica em energia elétrica. Então, megawatts, kilowatts, isso não é energia, isso é potência. Mega é 10 elevado a sexta watts, quilo 10 elevado a terceira, mili 10 elevado a menos 3, olha lá o símbolozinho que vocês já sabem, ó. O micro é esse mi aqui, é 10 a menos 6, né? Então essa é a tabela dos múltiplos e submúltiplos. Essa tabela é importante para a gente saber que quando eu estiver falando de watts, obrigatoriamente eu estou falando de segundos. Se você lê o exercício e está falando watts, é porque eu tenho uma quantidade de joules por segundo. O watts é segundo, ok? Bom, e o que é o kilowatt hora?
Aí, ó, porque não tem mais o segundo, agora é hora. O que é isso? Bom, vamos ler aqui comigo, ó. Quilo é um número, 10 a terceira. A gente acabou de ver aqui, né? Ó, o quilo aqui, ó. Kilowatt, 10 a terceira watt. Então, kilowatt, 10 a terceira watts. Ou 10 a terceira watt é potência, hora é tempo. E o que é potência vezes tempo? Energia. Então, o quilowatt-hora é uma unidade de energia. Aqui, ó, quilowatt-hora. Né? Agora, essa unidade de energia elétrica? É, unidade de energia elétrica. Mas é só de energia elétrica? Não, pode ser de qualquer uma, de qualquer coisa. Quilowatt-hora pode ser de qualquer coisa. Só que na eletricidade, nós adotamos o quilowatt-hora como energia, mas pode ser energia de mecânica, pode ser qualquer coisa. O quilowatt-hora não é exclusivo da eletricidade. Mas em eletricidade a gente utiliza o quilowatt-hora. Então tá aqui uma continha, ó. Você pode pegar a sua conta aí que você vai ver, ó. Quilowatt-hora, R$182. O medidor lá de corrente lá, aqui, ó, quilowatt-hora. Quilowatt-hora. Não é quilowatt por hora, por favor, hein? Não é quilowatt-hora. Então, aqui, ó, lembra que nós falamos a respeito do tempo, né? Porque eu tenho aqui uma questão de tempo. Por exemplo, ó, eu tenho uma lâmpada de 100 watts que fica ligada durante 10 horas. Então, se eu pegar aqui uma lâmpada vezes 10 horas, uma lâmpada de 100 watts vezes 10 horas, vai dar 1000, né? Porque 100 vezes 10, 1000 watts hora. 1000 watts hora. 1000 watts hora é igual a 1 kilowatt hora. Então, a maneira da gente fazer isso, ó, de calcular a energia elétrica, ó, você pega a potência em kilowatt, a potência tem que estar em kilowatt, multiplica pelo tempo e você vai ter a quantidade de energia que o seu aparelho gastou, que sua casa gastou. E aí, lá na sua fornecedora de energia elétrica aí da sua casa, do seu bairro, da sua residência, aqui no Espírito Santo, por exemplo, a EDP Excelsior, ela tem que informar para nós o valor unitário do quilowatt-hora. Então ela vai dizer, ó, o quilowatt-hora custa 50 centavos, 70 centavos. Agora tem negócio de bandeira, né? Na bandeira vermelha é uma tarifa, na bandeira amarela é outra, na bandeira verde é outra, mas você sempre pode saber o valor unitário do quilowatt-hora e saber quanto custa esse aparelho, quanto custa um banho, quanto custa uma lâmpada ligada, quanto custa um forno elétrico, quanto custa no final de um período, né? De um mês ou de uma hora, sei lá. Né? Então é aqui, ó, eu vou pegar a potência em quilowatts, multiplicar pelo tempo em horas e vou obter energia em quilowatts hora. Isso porque a energia elétrica operada pelos esses aparelhos eletrodomésticos, né, é dada em quilowatt hora, ok? E aqui esse negócio aqui, ó, com essas cores aqui, essas letrinhas, vai medir a eficiência térmica do aparelho. Mas isso não é um assunto para agora. Não é agora, mas você vai saber como é que calcula essa eficiência térmica aqui. Ok? Você vai saber como é que é. Mas essa imagem está aqui para mostrar para você isso, que quilowatt-hora tem a ver com essa eficiência aí. Com a quilowatt-hora energia consumida, né? Tem a ver com essa eficiência aí. Bom, espero que tenha ficado claro para você o que é isso aí, o quilowatt-hora. Então, porque, olha bem, aqui nós temos uma tabela, que essa tabela é importante, mas não para você saber dela, mas porque eu estou mostrando para você que nós estamos falando sempre de uma mesma coisa com unidades diferentes. Tipo aqui, então nós temos aqui, ó, algumas unidades aqui de energia, né? E aqui a necessidade, né? A transformação por unidade, ó. BTU, British Thermal Unit, que tá aqui, ó. Quando eu quero converter para watt-hora, para kilowatt, tá vendo aqui, ó? 1 BTU é 0,293 watts-hora. Se eu for passar para quilo, eu vou dividir por 1000 isso aqui, não é? Então tá aqui, ó, 0,123 293, entendeu? 1 BTU é esse tanto aqui, ó, né? Ó, watt-hora para quilowatt-hora. Aqui também tem uma transformação para caloria, ó, 252 calorias. Então, aqui o watt-hora
quilowatt-hora, a caloria, o foot pound, mas isso aqui você não vai precisar de saber não, isso aqui, ó. E o joule, que é a unidade do sistema internacional. Então essa tabela aqui, ela mostra que uma energia pode ser transformada em outra. Uma delas você praticamente já decorou, que é essa aqui, ó. Uma caloria é 4,18 joules, 4,2 joules. Você já decorou isso, né? De tanto você fazer. Então isso mostra que existe um fator que transforma uma energia em outra. Sempre vai existir. Aqui ela está dada de caloria para joule. E quando for de quilowatt-hora para joule? Aí nós temos aqui nesse desenvolvimento que eu botei para vocês aqui, ó. A potência e energia sobre tempo. Então eu passo o T para cá. Vai ficar a energia potência vezes tempo. Então eu vou botar aqui, ó. A energia de 1 kWh vamos botar aqui, ó. Qual é a potência, ó? 1 kW. 1 kW, certo? Vezes 1 hora. Isso é 1 kWh. Aí eu vou transformar isso aqui para watts, porque para ser joule tem que ser watts, não pode ser kilowatts. Em joule tem que ser watts e o tempo tem que ser segundo. Watts vezes segundo é joule. Watts vezes segundo. Então eu tive que de kilowatts, eu passei no lugar de quilo aqui, eu botei 10 a terceira, né? Watts. E hora, 1 hora são 3.600 segundos. Ó. Aí se eu fizer essa conta, ó, 3.600 é 3,6, 10 a terceira. Com esse 10 a terceira, 10 a sexta. Então 1 kWh é 3,6 vezes 10 a sexta joules, né? Então esse é o fator de conversão. Assim como você tem de caloria para joule, você tem de quilowatt-hora para joule. Sacou? Muito bem. Aí nós temos aqui, ó, eu estou trazendo para vocês essa tabela, né? Só para efeito assim de curiosidade. Esses valores aqui você não precisa saber. O exercício normalmente te dá. Isso aqui, por exemplo, eu tirei de um exercício, né? Ó, um aparelho de som, ele tem uma potência média, né, instalada de 1000 watts, ou seja, 1 kWh. Uma geladeira de 2500 watts vai dar 2,5, né, kilowatts. 1200 watts, 1,2 watts e assim por diante. Só um detalhe. O chuveiro elétrico, por exemplo, 4.500 watts, 4,5 kW. O chuveiro, ele tem uma chave seletora. O ferro elétrico tem uma chave seletora. Quando você muda aquela chave, você muda a potência do chuveiro. Ou a potência do ferro elétrico. Ok? Esses aparelhos que tem esses controles, né, de temperatura e tal. Então, mudar aquela chave é mudar a potência do aparelho. Normalmente, presta atenção aqui, ó. Presta atenção em mim aqui, ó. Normalmente, quando esse tipo de aparelho cai na prova, para que você calcule a corrente, o disjuntor, você tem que usar a potência máxima dele. Você faz os cálculos com a potência maior. Porque a potência maior induz uma quantidade maior de energia. Então você tem que fazer sempre o cálculo com a potência maior. Então aqui quando o cara colocou aqui, ó, a potência do chuveiro é 4.500 watts. Essa provavelmente é a maior potência do chuveiro. No quentão lá, no inverno. Se você botar no verão, a potência dele diminui aqui, vai lá, sei lá, uns 2.500 watts, entendeu? Mas a conta tem que ser feita com a potência maior, né? Então, a energia elétrica está aqui, nós já falamos sobre isso, né? É a potência vezes tempo, a energia elétrica consumida pelo aparelho. Nós estamos agora falando especificamente dos aparelhos elétricos. A potência dele e o intervalo de tempo que ele ficou funcionando. E essa potência tem que ser em watts. Então, watts vezes tempo é a energia. Agora, eu tenho que saber dividir por 1000, se eu te der watts, dividir por 1000, e multiplicar pelo preço que ele vai te dar unitário, para você saber quanto ele custa. Quanto custa esse aparelho ligado. Por que tem que dividir por 1000? Porque aqui você tem que passar isso aqui para quilowatts. Então, se você passar para quilo, aqui você multiplica por 1000, a fração você tem que dividir por 1000, né? Mas aqui, isso aqui não precisa você se preocupar isso como fórmula, não. Não fica guardando como fórmula, não. Se você chegar lá e calcular o quilowatt-hora do aparelho, você vai lá e faz uma regrinha de 3. Ó, 1 kWh custa 60 centavos, 300 kWh custa X. Entendeu? Tá entendendo?
Então, por exemplo, olha aqui, ó. Vamos fazer um cálculo. Essa lâmpada aqui, ó. Temos uma sala, uma lâmpada de 100 watts, usamos 3 horas todos os dias do mês. Então ele quer saber quanto essa lâmpada consome no mês. Então, são 100 watts vezes 3 horas, quer dizer, a potência vezes o tempo. Só que aqui está watts vezes hora, vezes 30 dias. Se você multiplicar 100 vezes 3 vezes 30, vai dar 9.000 watts hora. O que você fez com o dia? Não, porque 3 horas em 30 dias dá 90 horas durante os 30 dias. Vezes 100, 9.000 watts hora. Aí tá aqui, ó, divido por 1000 para passar para kilowatt. É o que eu falei aqui, ó. Dividir por 1000 para passar para kilowatt. Então essa lâmpada, ela consome 9 kWh por mês. Essa lâmpada de 100 watts. Uma lâmpada de 100. Só que essa lâmpada de 100, ela é aquela que eu falei para você, incandescente. Aquela que não usa mais. Você viu que eu comecei aí? Eu não comecei mostrando uma para você de 9 watts? Então, aquela que eu mostrei para você de 9 watts, ela é uma lâmpada que não funciona como essa aqui, mas ela tem o mesmo poder de iluminação. Ela é mais eficiente do que aquelas lâmpadas antigas. Beleza? Muito bem. Agora, quando eu falo exclusivamente de eletricidade, aí, meu amigo e minha amiga, aí nós vamos ter que fazer um desdobramento matemático. Daqui para lá é uma questão muito mais matemática e um macetinho que eu vou dar para você, muito útil. Olha aqui para mim, ó. Potência e energia sobre tempo. Bom, trabalho é energia útil. Trabalho é aquilo que resulta. Porque quando você está usando energia, por exemplo, você ligou o fogão lá da sua casa, botou lá a panela para ferver. Você vai usar todo aquele calor para esquentar a água? Não. Uma parte do calor sai pela lateral, uma parte sai para esquentar a panela. Então, a energia útil é aquela que efetivamente faz o que você quer. Quando uma lâmpada está funcionando, nem toda a energia elétrica está sendo usada para poder acender a lâmpada. Uma parte ela vai se perder na forma de calor. Então a energia útil é aquela para que ela se dispõe a ser. Para que você comprou aquela lâmpada? Para iluminar. Então a transformação de energia elétrica em luminosa é energia útil. E o trabalho mecânico é energia útil. Só que nós assistimos lá atrás que trabalho não é igual a Q vezes U. O trabalho de uma carga numa TDP, ó, trabalho é igual a Q vezes U, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Q, VA menos VB, só que VA menos VB é U. Então o trabalho é Q vezes U, fica potência é igual a Q vezes U dividido por tempo, ó, dividido por ΔT. Então aqui na energia eu botei Q vezes U. No tempo eu botei ΔT. Isso aqui não é a continuação disso aqui não, tá, gente? Ó, veja que é potência, aqui é trabalho, ó, potência e trabalho. Isso aqui é para explicar isso aqui, ó. Daqui você tem que pular para cá, ó. Daqui para cá. Só que nós não vimos que carga dividido pelo tempo não é corrente elétrica? A quantidade de carga dividido por ΔT, isso aqui é I, ó, corrente. Então essa minha expressão fica como? Potência é igual a I vezes U, ou U vezes I. Essa fórmula aqui é a fórmula geral da eletricidade. Então você pode usar essa fórmula sem restrição, sem medo. Sem medo. Se você tiver em dúvida na hora de resolver um problema de eletricidade sobre potência e energia, professor, tem um monte de fórmula, não sei qual usar. Usa essa que não tem erro. Essa não dá erro. Essa é a fórmula geral da potência elétrica. Ó, o watts é igual a ampere, potência watts, né, é igual a ampere vezes volt. Então essa fórmula é muito, 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 muito útil. Tanto é que nós vamos botar aqui, ó, potência é igual a U vezes I. Essa aqui que é a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Juntas essas duas expressões aqui, elas são aquilo que você precisa. Elas são aquilo que você precisa para resolver problemas de potência elétrica. Então, porque olha só, gente, tá aqui, ó, U é igual a R vezes I, potência é U vezes I.
Se eu pegar esse U aqui, ó, R vezes I, e substituir aqui no lugar desse U, vai ficar como, ó, R vezes I vezes I, ou R vezes I ao quadrado. Então potência é R vezes I ao quadrado. Se eu pegar aqui, ó, daqui eu não tiro que I é igual a U sobre R, se eu pegar esse R e passar para cá dividindo, I não vai ficar U sobre R. Se eu substituir aqui, ó, U sobre R no lugar desse I, vai ficar assim, ó, potência é igual a U vezes U sobre R, ou potência é igual a U ao quadrado sobre R. Meninos, presta muita atenção aqui. Essas duas fórmulas de potência aqui são quando eu falo de potência elétrica associada a um resistor. A outra fórmula aqui eu não dependo de resistor, eu posso usar essa aqui em qualquer hora. Agora, quando eu estiver falando de um resistor, dissipa uma potência. Qual é a potência? É uma dessas duas fórmulas aqui. Uma dessas duas. E você naturalmente vai falar assim, professor, mas por que tem duas? Não podia ser só uma só? Porque eu fico sempre confuso, eu não sei qual eu vou usar. Então deixa eu te dar um conselho aqui. Quando você estiver falando de equipamento eletroeletrônico residencial, não use essa fórmula aqui, use essa. E essa aqui você vai usar quando eu te falar. Eu vou te explicar quando você vai usar essa fórmula aqui. Não use essa. Se você tiver que escolher, escolha essa. Essas duas aqui são certíssimas. Aposta certa. Você pode usar sempre. Essa aqui quando você falar de um chuveiro, uma máquina de lavar, um televisor, um secador de cabelo, qualquer coisa que tenha resistência. Minha máquina de lavar não tem resistência. Qualquer coisa que tenha resistência, entendeu? Uma lâmpada, um aquecedor, qualquer coisa que tenha resistência na sua casa e que você queira estabelecer uma relação entre potência e ela, você vai usar essa fórmula aqui, ó. Potência é U ao quadrado sobre R. Sabe por que você tem que diferenciar? Porque nessa fórmula aqui, ó, a potência é diretamente proporcional à resistência. Aqui é inversa. Aqui tá vendo que a potência, a R está no produto, está em cima, e aqui está no denominador. Aí você fala, pô, professor, afinal de contas, a potência é diretamente proporcional à resistência ou é inversamente? Então, eu vou te falar isso aqui, ó. Preste atenção. Preste atenção. Quando você falar de equipamentos eletroeletrônicos, chuveiro, aquecedor, chapinha, qualquer equipamento eletroeletrônico que tenha resistência, você tem que pensar assim, ó. Quanto maior for a resistência, menor é a potência. Quanto maior a resistência, menor é a potência. Potência e resistência são duas grandezas inversamente proporcionais. Entendeu? É menor a energia, então é menor o consumo. Porque a pessoa ela pode pensar assim, não, professor, mas espera aí, não é assim não? Quanto maior a resistência, mais energia gasta? Quanto menor a resistência, aqui ó, tá no denominador da fração. Potência e resistência são inversamente proporcionais. Por isso que eu falei com você, essa fórmula aqui, você guarda uma reserva para ela, que eu vou te explicar quando você vai poder usar. Eu vou te explicar. Mas é essa aqui, ó, equipamentos eletroeletrônicos, você usa essa. Então, ó, a resistência de um resistor de um chuveiro, por exemplo, é menor do que uma lâmpada incandescente. Gente, a resistência de um chuveiro dá 10, 9, 11 ohms. A resistência de uma lâmpada é 240 ohms, 250, 190. A resistência de uma lâmpada é muito maior. A lâmpada ela é muito fininha, a resistência dela. Do chuveiro a resistência já é maior. Entendeu? A bitola. E quanto maior a bitola, não é menor a resistência? Então, resistência de um chuveiro é sempre menor do que de uma lâmpada. Isso para residência, para lâmpadas normais e chuveiros normais, né? A corrente, ó, se a resistência do chuveiro é menor, a corrente elétrica dele é muito maior. Então, quando você fala assim, o chuveiro está ali funcionando, rapaz, aquele chuveiro ali está funcionando com uma corrente de 20 amperes. Uma lâmpada é 0,5, 0,8. Um chuveiro é 20 amperes. Desculpa aí. A corrente elétrica no chuveiro
é muito maior, porque a resistência dele é muito menor. Então ele gasta muito mais energia. Ó, o consumo do chuveiro é maior do que o da lâmpada. Porque o consumo ele é medido pela corrente elétrica. Não é pela resistência, é pela corrente. Potência, aqui ó, é U vezes I. Então é quanto maior for a corrente, maior é a potência. Quanto maior é a potência, mais energia consome. Então o consumo de energia, quem determina nos aparelhos eletroeletrônicos é a corrente. Certo? Então por isso que a gente tem que usar prioritariamente essa aqui. Ah, professor, essa aqui não tem a corrente. Mas esquece essa aqui, ó. Essa aqui eu vou te explicar ainda. Vou te explicar. Calma. Eu vou te explicar. Para aparelhos você vai usar essa aqui, ó. Essa lógica que está aqui, ó. Essa lógica. Se você não entendeu essa lógica que eu falei, para esse vídeo, volta lá atrás, onde eu comecei a explicar, e ouça de novo. Essa lógica aqui você tem que saber de cor. Isso aqui não tem, você tem que saber. Você tem que matar no peito e fazer de calcanhar. Você tem que bater no peito e olhar para um lado e chutar para o outro. Igual o Ronaldinho Gaúcho, entendeu? Você tem que saber isso aqui. Isso aqui é o elementar de tudo. E aqui é uma outra coisa chamada lei de Joule que eu vou explicar também, porque tem a ver com essa fórmula aqui. Então essa fórmula você deixa ela suspensa por enquanto. Tudo bem? Então olha aqui, ó. A sugestão que eu estou dando para vocês é essa aqui, ó. Para todos os exercícios, por isso eu botei em vermelho, ó. Para todos os exercícios que envolvam equipamentos elétricos residenciais, prefira sempre essas expressões aí. A potência, isso que eu estou falando de potência e energia, né? Potência é igual a U vezes I, potência é igual a O quadrado sobre R. Ok? Bom, eu espero que essa aula não tenha ficado confusa, nem nada. Por quê? Porque essa aula é importante demais. Essa aula é muito, muito importante. Você tem que dominar essa aula. Você tem que saber. E você não pode prevaricar com esses exercícios. Na próxima segunda-feira, eu vou deixar todos os exercícios à sua disposição, como fiz em todas as outras 9 semanas anteriores. Você vai fazer os exercícios da apostila. Caso você não consiga, você vai no e-mail institucional heron.fis@ap.com.br. Vai mandar para mim a sua dúvida lá no e-mail institucional. E eu já vou estar na segunda-feira de manhã com todos os exercícios corrigidos e explicados. Não é só corrigido matematicamente, não. Corrigido e explicado. Você vai me pedir e eu vou encaminhar para você. Eu vou falar, toma aqui o exercício. E você vai. E nós vamos caminhando dessa maneira. E você não vai poder deixar nenhuma dúvida para trás nesse capítulo. Nenhuma dúvida. Depois, inclusive, a gente vai falar de associação de resistores. Nós vamos depender muito desse capítulo aí, ó. Associação de resistores. Nós vamos depender muito desse capítulo aí. Muito, demais. Depois que a gente fizer isso, nós vamos dar uma pausa para fazer muito exercício disso. Muito. Além dos exercícios da apostila, eu vou propor para vocês outros exercícios sobre corrente elétrica, lei de Ohm, potência e energia e associação de resistores. Mas eu estou antecipando para você. O que vem pela frente de associação vai depender desse conhecimento que você adquiriu nessa aula de hoje. Certo? Eu espero que não tenha atrapalhado você. Espero que minha aula tenha ajudado você, que tenha contribuído. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho recebido de vocês nenhuma crítica a respeito das aulas. Ou dizendo se está tudo bem. Professor, tá bom, assim, continua assim que eu estou entendendo, eu estou conseguindo. Ou dizendo, professor, não estou entendendo nada do que você está falando. Essas aulas suas são muito confusas. Entendeu? Dá uma luz, porque se você não me falar nada, eu vou continuar achando que está tudo maneiro, entendeu? Que vocês estão entendendo na boa. Mas vai lá e diz para mim lá. Manda lá, quando você mandar uma sugestão, ou mandar uma pergunta lá na minha conta do e-mail, você pode estar aberto lá para que você possa fazer a sua análise a respeito das nossas aulas. Beleza? Então, um abraço para vocês, que nós tenhamos uma excelente semana. Tudo bem?